Muito além da queixa. O que significa olhar além do sintoma? Imagine duas pessoas chegando para uma consulta e dizendo exatamente a mesma frase: Estou com dor de cabeça. A queixa é a mesma, mas será que essas duas pessoas estão vivendo a mesma coisa? Talvez uma delas esteja sentindo aquela dor há poucos dias. A outra pode conviver com ela há anos. Em uma pessoa, a dor pode aparecer depois de uma noite mal dormida. Em outra, pode surgir em determinados horários, piorar com movimento, acompanhar náusea ou sensibilidade à luz. Uma pode perceber que a dor começou durante um período particularmente difícil da sua vida. A outra talvez não consiga relacioná-la a nenhum acontecimento específico. Então, se ficamos apenas com a frase tenho dor de cabeça, quanto da história dessas pessoas nós realmente conhecemos? Muito pouco. E é justamente aqui que começa a nossa caminhada. Porque a queixa é importante, o sintoma é importante. Aquilo que incomoda a pessoa merece ser ouvido. Mas existe uma diferença muito grande entre ouvir uma queixa e compreender quem está vivendo aquela queixa. E é sobre essa diferença que vamos conversar nesse primeiro vídeo desta temporada de estudo. Quando uma pessoa procura ajuda, normalmente existe uma coisa que a incomoda. Pode ser uma dor, uma insônia, uma ansiedade, um problema digestivo, uma alergia, um cansaço persistente, uma alteração que apareceu recentemente ou um problema que já existe há muito tempo. É natural que ela comece falando justamente daquilo que mais incomoda. Ela pode dizer: minha maior preocupação é essa dor. Eu vim porque não consigo dormir. Eu quero melhorar minha enxaqueca. Eu estou cansada o tempo inteiro. Essa é a porta de entrada. Mas uma porta de entrada não é a casa inteira. Da mesma maneira, uma queixa não conta sozinha toda a história de uma pessoa. Olhar além da queixa significa começar por aquilo que a pessoa apresenta sem parar ali. Significa perguntar como isso começou, quando começou, como se manifesta, existe alguma situação em que melhora, existe alguma situação em que piora, o que mais estava acontecendo naquele período? Existem outros sintomas? Como é a rotina desta pessoa? Como ela dorme? Como percebe as próprias mudanças? Existem particularidades que acompanham aquilo que ela está sentindo? Perceba que estamos saindo de uma informação isolada e começando a construir um contexto. E contexto pode mudar completamente a maneira como compreendemos uma história. Existe um cuidado importante que precisamos ter desde o começo desta coleção. Olhar além do sintoma não significa ignorar o sintoma. Muito pelo contrário. Se uma pessoa está com dor, aquela dor importa. Se está com falta de ar, isso também importa.
Se apresenta febre, sangramento, perda de peso inexplicada, uma alteração repentina ou qualquer outro sinal preocupante, isso precisa receber a atenção adequada e, quando necessário, avaliação médica e investigação apropriada. Ir além da queixa não significa diminuir aquilo que está acontecendo, significa evitar outro erro. Reduzir a pessoa àquilo que está acontecendo. Imagine alguém que convive há anos com dores nas costas. Depois de algum tempo, ela pode começar a ser conhecida como a pessoa da coluna, mas ela não é uma coluna. Existe uma pessoa ali, existe uma rotina, existe uma história, existem hábitos, existem dificuldades, existem características próprias, existem outras manifestações do organismo. Existem maneiras particulares de perceber e descrever aquilo que sente. É essa pessoa inteira que precisamos aprender a enxergar. Vamos imaginar outra situação. Duas pessoas dizem: eu tenho insônia. Parece uma informação bastante clara, mas o que significa insônia para cada uma delas? A primeira deita e não consegue adormecer. A segunda adormece rapidamente, mas acorda várias vezes durante a noite. Uma desperta às 3 da manhã e não consegue mais dormir. Outra dorme muitas horas, mas acorda com a sensação de que não descansou. Uma percebe que sua mente fica cheia de pensamentos quando coloca a cabeça no travesseiro. Outra não identifica nenhuma preocupação naquele momento. Veja quantas histórias diferentes podem existir dentro de uma única palavra: insônia. Por isso, uma das perguntas mais importantes não é apenas qual é o sintoma, mas também como esse sintoma acontece nessa pessoa. Uma pequena mudança de pergunta já nos leva para um caminho muito mais individualizado. Às vezes, durante uma consulta, a pessoa pode pensar: será que preciso contar isso? Isso não tem nada a ver. É uma coisa tão pequena. E deixa de mencionar. Só que determinados detalhes podem contribuir para a compreensão do conjunto. Não porque todo detalhe tenha necessariamente um grande significado, mas porque não sabemos antecipadamente quais informações ajudarão a organizar melhor a história. Talvez a pessoa tenha percebido que determinada manifestação começou depois de uma mudança importante na rotina. Talvez tenha mudado também o sono, o apetite, a disposição, a tolerância ao calor ou ao frio, o funcionamento intestinal, a maneira como aquela pessoa reage a determinadas situações. Isoladamente, cada informação pode parecer pequena quando colocadas lado a lado. Entretanto, elas começam a formar um retrato mais amplo. É como montar um quebra-cabeça. Uma peça sozinha dificilmente mostra a imagem inteira,
mas isso não significa que aquela peça seja inútil. Ela precisa encontrar seu lugar dentro do conjunto. Talvez você já tenha passado por uma consulta em que pensou: mas por que estão me perguntando tudo isso se eu vim falar de outra coisa? Essa dúvida é compreensível. Quando procuramos ajuda por causa de uma queixa específica, nossa tendência é imaginar que toda a conversa ficará restrita àquele problema. Mas em um atendimento que procura compreender a pessoa de maneira individualizada, outras informações podem ser necessárias. Isso não significa perguntar por perguntar. Também não significa transformar qualquer acontecimento da vida em explicação para um sintoma. As perguntas precisam ter propósito. Elas ajudam a conhecer a história, organizar as informações e compreender melhor as particularidades daquele caso. E aqui existe algo muito importante. Escutar não é simplesmente acumular informações. Escutar também é procurar compreender relações, mudanças, sequências e particularidades. O olhar da homeopatia. Vamos agora passar para esse detalhe. Dentro do raciocínio homeopático, a individualização ocupa um lugar muito importante. Isso significa que não se procura considerar somente o nome de uma queixa de maneira isolada. Durante uma consulta, informações sobre a história da pessoa, a maneira como os sintomas se apresentam, suas particularidades, modalidades, hábitos, contextos e outras manifestações podem contribuir para a compreensão do caso. Por isso, duas pessoas que usam exatamente a mesma palavra para descrever sua queixa não são automaticamente consideradas casos idênticos. Voltemos ao nosso exemplo. Tenho dor de cabeça. A pergunta não termina aí. Como é essa dor? Onde aparece? Quando aparece? O que a acompanha? O que melhora? O que piora? Existe um padrão? Quando começou? Existem outras manifestações importantes? É dessa investigação cuidadosa que começa a surgir a individualização. E existe um princípio que vamos encontrar muitas vezes ao longo desta coleção. Escutar um sintoma importante. Escutar quem sente o sintoma é igualmente importante. Também precisamos estabelecer um limite muito importante desde este primeiro vídeo. Olhar a pessoa como um todo não significa acreditar que todo sintoma seja causado por emoções. Não significa procurar uma explicação psicológica para qualquer doença. E não significa substituir exames, diagnósticos ou avaliação médica por interpretações. Existem sintomas que precisam de investigação. Existem sintomas que exigem exames. Existem doenças que precisam de acompanhamento médico. Existem situações de urgência. Existem momentos em que diferentes profissionais precisam participar do cuidado.
Uma compreensão mais ampla da pessoa não elimina nada disso. Ao contrário, cuidado responsável também significa reconhecer limites e saber quando outras avaliações são necessárias. Portanto, quando falarmos aqui sobre emoções, hábitos, rotinas, história e contexto, não estaremos dizendo que tudo vem da mente. Estaremos dizendo algo muito diferente. A saúde de uma pessoa contém muitas informações e elas precisam ser consideradas com responsabilidade. Existe ainda outro aspecto muito bonito desse processo. Quando alguém começa a observar melhor o próprio organismo, passa a chegar às consultas com informações mais organizadas. Em vez de dizer apenas minha dor piorou, talvez consiga perceber, ela começou a aparecer com mais frequência nas últimas 3 semanas. Percebi que acontece principalmente no final do dia. Nos dias em que durmo mal, parece mais intensa. Também apareceu uma alteração que eu não tinha antes. Isso não significa que a pessoa precise interpretar ou diagnosticar o que está acontecendo. Esse não é o objetivo. O objetivo é observar. Existe uma grande diferença entre observar e concluir. Observar é perceber, isso aconteceu. Concluir seria afirmar, isso aconteceu por causa daquilo. Nem sempre teremos elementos para fazer essa segunda afirmação, mas uma boa observação pode ser exatamente útil durante um acompanhamento. Agora, eu gostaria de deixar algumas perguntas para você. Quando alguma coisa incomoda o seu corpo, você costuma observar apenas o sintoma principal? Você consegue lembrar quando determinadas mudanças começaram? Costuma perceber o que melhora ou piora aquilo que você sente? Quando vai a uma consulta, conta apenas aquilo que considera mais importante ou também menciona outras mudanças que você percebeu? Existe alguma informação sobre seu corpo que você já deixou de contar porque pensou isso não deve ter importância? Não existe resposta certa ou errada para essas perguntas. Elas são apenas um convite à observação. Porque conhecer melhor a própria história não significa tornar-se seu próprio médico ou terapeuta. Significa tornar-se uma pessoa mais consciente das informações que o próprio organismo apresenta. Depois deste estudo, você pode começar com algo muito simples. Quando perceber alguma mudança importante, em vez de registrar apenas estou com dor, experimente observar um pouco mais. Quando começou? Como é essa dor? Com que frequência essa dor acontece? Existe algum padrão nessa dor? Algo parece melhorar? Algo parece piorar? Apareceu alguma outra mudança junto com essa dor? E principalmente se a manifestação for persistente, intensa, nova, preocupante ou estiver piorando, procure avaliação profissional apropriada.
Essas anotações não substituem uma consulta. Elas podem ajudar você a chegar a ela com uma história mais organizada. E talvez você descubra algo bem interessante. Quando aprendemos a observar melhor, percebemos que nossa história de saúde é muito maior do que uma lista de sintomas. Agora, você já consegue compreender por que escolhemos esse nome, muito além da queixa. Porque a queixa inicia a conversa, mas existe uma pessoa antes, durante e depois dela. Ao longo desta coleção, vamos estudar o atendimento homeopático, a individualização, a escuta, a história do paciente, as particularidades dos sintomas, a observação, os hábitos, o contexto de vida, o acompanhamento e muitos outros assuntos. Não para transformar você em especialista depois de assistir a alguns vídeos, mas para ajudá-lo a compreender melhor o processo de cuidado, para que perguntas que antes pareciam estranhas comecem a fazer sentido, para que detalhes que pareciam insignificantes possam ser observados com mais atenção, e para que você compreenda por que uma pessoa nunca deveria ser resumida apenas por aquilo que ela se queixa. Se você guardar apenas 3 ideias deste vídeo, guarde estas. A queixa inicia a conversa. A história ajuda a compreender a pessoa. O mesmo sintoma pode ser vivido e apresentado de maneiras muito diferentes por pessoas diferentes. E, principalmente, a queixa importa, mas existe uma pessoa inteira além dela. Essa é uma ideia que vai acompanhar toda a nossa caminhada. E este é apenas o primeiro estudo. Ainda temos muito para compreender sobre aquilo que acontece quando deixamos de perguntar somente onde dói. E começamos também a perguntar: quem é a pessoa que está vivendo tudo isso? Se este estudo fez você lembrar de alguma experiência ou despertou alguma dúvida, conte nos comentários. Sua pergunta também pode abrir caminho para novos estudos. E se você quiser receber o PDF gratuito Muito Além da Queixa, conheça o atendimento homeopático, escreva "eu quero" nos comentários. Seguiremos aprofundando, estudo após estudo, esse olhar para a pessoa, sua história e suas particularidades. Quero convidar você. Vamos continuar nossa caminhada? Até o próximo vídeo.